Nós estamos começando hoje uma série de conversa de sofá. Nós vamos falar sobre vários assuntos e quem vai determinar esse assunto é você, através da sua participação, com as suas perguntas, com as suas opiniões. E essa primeira conversa de sofá que nós estamos tendo aqui hoje já é um resultado de perguntas que foram colocadas na semana passada. E hoje, então, eu estou aqui com o apóstolo Sinomar, que vai ser chamado por mim de Sinomar, porque é marido. Como é que eu vou chamar ele de apóstolo? Não tem jeito, né, gente? Então, eu vou conversar com ele hoje sobre algumas coisas referentes ao momento que nós estamos passando. Porque nós estamos passando um momento tão diferente, não é? Sinomar, eu tenho visto muitos pastores falando em lives, falando em palestras, que nós estamos vivendo o apocalipse através desse momento do coronavírus, dessa reclusão toda, dessas crises que a sociedade no mundo tem passado. Você acha que nós estamos vivendo o apocalipse? Eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Apocalipse quer dizer revelação. Quando João recebeu a revelação do que vai acontecer nos últimos dias, ele está falando de um período de 7 anos, que é chamado de tribulação. Uma semana de anos. O primeiro período é chamado de princípio das dores, o segundo período de grande tribulação. Jesus disse em Mateus 24 que será um período como nunca houve na história da humanidade, e nunca mais haverá pelos anos adiante. Então, eu diria que estes acontecimentos que estão vindo ao mundo neste momento são preliminares. São preparativos, mas ainda não é o apocalipse. É porque dá um medo quando as pessoas falam isso. Eu lembro quando eu era criança, quando nós éramos crianças lá em Nerópolis. Que nós dois éramos crianças lá em Nerópolis na mesma época. É uma cidade maravilhosa, por sinal. Eu lembro que uma vez veio um boato que o mundo ia acabar amanhã. E a gente ficava com muito medo, nós ficávamos andando, eu me lembro perfeitamente da cena, a gente andando ali na praça, e as colegas falando, amanhã o mundo vai acabar. Eu não sei o que estava acontecendo naquela época, não tenho a menor ideia. Eu sei que eu cheguei lá em casa e perguntei para minha mãe, falei para minha mãe, olha, todo mundo, os meus colegas estão falando que o mundo vai acabar amanhã. E a minha mãe, daquele jeito muito delicado que ela tinha, falava, deixa de ser boba, menina! Não tem nada disso na Bíblia, você não é crente, não, por que você está acreditando numa coisa dessa? E a gente nem tinha muita oportunidade de dialogar aquela conversa, e eu sei que no outro dia a gente ficava esperando alguma coisa, mas não acontecia nada. Então, como hoje, né? Os dias realmente são maus e vai piorar. O caminho para o povo de Deus vai ficar bem estreitinho. A sua mãe tinha razão, porque já acabaram com o mundo muitas vezes. Eu me lembro que em 88 espalhou-se pelo mundo inteiro que o mundo ia acabar. Em 2012, por causa das profecias dos maias, disseram, agora acaba, não é? E não acabou. Ora, tudo isso é falta de entendimento das Escrituras, porque tudo falha, tudo passa. Agora, a palavra de Deus permanece para sempre. Nós precisamos de ver se o que estamos falando tem respaldo das Escrituras, não é? A grande sinalização para o mundo de que nós estamos dentro da última geração é a Bíblia, é Israel. Israel, a Bíblia é clara
e diz que quando a figueira começasse a brotar, isso aconteceu em 1948, quando Israel se tornou Estado independente. Mas vem cá, o que quer dizer essa expressão figueira brotar? A figueira, em toda a Bíblia, é um símbolo de Israel. Tá? A figueira é um símbolo de Israel. Então nós sabemos que a nação de Israel, depois do ano 70, ela foi espalhada para todas as nações. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Jesus havia dito no capítulo 13 de Marcos para os discípulos, quando ficaram impressionados com o templo, e eles disseram: Senhor, veja que pedras grandes e maravilhosas. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então era uma profecia para o ano 70. E no ano 70, realmente, Tito, general romano, invadiu Jerusalém, crucificou mais de 1 milhão de judeus, e os que escaparam saíram e se espalharam pelo mundo inteiro. Nós chamamos este período de diáspora. Então, mas o Velho Testamento todo está recheado de profecias de que nos últimos dias, ou na última geração da história, Israel voltaria para a sua terra. Isso aconteceu no ano que eu nasci, em 1948. Então a figueira começou a brotar. Aí nós só temos, de acordo com o texto da Bíblia, mais uma geração. A geração que começa em 1948. Quantos anos dura hoje uma geração? De 70 a 80 anos. Mas vamos deixar isso para outro dia, tá, porque senão nós vamos viajar aqui e a gente sai das dúvidas que nós já temos que trabalhar hoje. Então, só para dizer que nós temos convicção de que nós estamos na última hora e estamos então enfrentando situações difíceis, como que sendo um preparo para aquilo que há de vir. Nós dois estávamos lendo Daniel há poucos dias atrás, e aí você estava comentando comigo que Daniel é como um apocalipse. Daniel é o apocalipse do Velho Testamento. Sim. João teve a revelação do que vai acontecer no mundo depois do período da igreja. Quando você pega o livro de Apocalipse, você vê que o livro é dividido em 3 partes. Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que viste, capítulo 1. As coisas que são ou que estão sendo, capítulo 2 e 3, que é o período da igreja. E depois as coisas que acontecerão depois desta, do capítulo 4 ao capítulo 22. Não é? Então, aqui no livro de Apocalipse, João, então, ele tem a visão de Cristo glorificado. A figura de Jesus no capítulo 1 dá-nos uma amostra clara de como será o nosso corpo depois da ressurreição. Capítulo 2 e 3 é o período de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. São períodos da história eclesiástica da igreja na Terra. Então, o livro de Daniel, por exemplo, muitas coisas ali já se cumpriram, mas tem coisas ali no livro de Daniel que não se cumpriu. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, assim, aí no seu arquivo. Não, Daniel, ele viu os 4 grandes impérios que aconteceriam na Terra, não é? Daniel, ele estava dentro do exílio da Babilônia, não é? Então ele teve a visão da estátua de Nabucodonosor, não é? Com cabeça de ouro, peito e braços de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro e de barro. 1
principalmente os pés. E ele disse que Nabucodonosor era o líder do primeiro império. Mas depois viria um outro império, e realmente aconteceu. Os medos e persas destruíram a Babilônia, né? E depois vieram os gregos. Os gregos, através de Alexandre o Grande, dominaram o mundo. Porém, no ano 76 antes de Cristo, Roma conseguiu vencer os gregos e assumiu então o comando do mundo. Foi neste período do ano 76 a.C. até o nascimento de Cristo que o mundo viveu um período de paz. É chamada Pax Romana. Quando Jesus veio aqui, viveu e realizou o seu ministério, não houve uma guerra no mundo. Não houve revoluções e nada disso. Então, Jesus nasceu neste período. E então, no ano 70 depois de Cristo, é que os judeus foram expulsos de Jerusalém, da Palestina, e se espalharam pelo mundo. Agora, então, o que é que já aconteceu? Os impérios todos... Sobre o espalhar dos palestinos... Não, dos judeus. Dos judeus, aliás, isso aí, aí voltando lá na figueira, que vem a profecia sobre a figueira, é quando os judeus irão voltar, ou não? Eles se espalharam pelo mundo todo. Hoje ainda existem judeus no mundo inteiro, se bem que a maioria deles já voltaram para Israel, porque a palavra profética é de que todos eles voltariam para Israel, mas os primeiros confrontos na Palestina começou através de fazendeiros judeus que mudaram para a região. No início eles eram apenas fazendeiros, não é? Mas hoje nós já temos mais ou menos 15 milhões de judeus na Palestina. 15 milhões de judeus. E o interessante é que eles agora, principalmente através dos rabinos, estão anunciando para o mundo inteiro que o seu Messias está voltando, ou está chegando, não é? Certamente são revelações que eles têm, e é incrível que o Messias deles é o mesmo Messias nosso. Só que eles ainda não têm esse entendimento, com exceção dos judeus messiânicos que acreditam em Jesus e são também igrejas evangélicas. Então tá, eu te cortei, você estava falando sobre o nascimento de Jesus, sobre os primeiros anos dos cristãos, e aí Jerusalém foi destruída de novo, né, no ano 70, não foi? Totalmente. Depois ela foi reconstruída, porque Jerusalém já foi destruída muitas vezes. É a cidade que mais foi destruída no mundo. Eu vejo que quando a gente vai em Israel, ali os guias vão mostrando os lugares para nós, e quase todos os lugares foram reconstruídos várias vezes. Mas assim, em Jerusalém, muita coisa foi reconstruída, mas tem algumas coisas que permanecem, não é? Como o Muro das Lamentações. Da antiga Jerusalém, existe hoje muitas escavações, não é? E hoje elas estão visíveis, porém, daquela época, a única coisa que está de pé, que sobrou, inclusive que leva os judeus a estarem ali orando, porque eles amam aquele lugar. Por quê? A muralha, que é chamada de Muro das Lamentações, ela era uma muralha sobre a qual o terreno estava nivelado e aqui ficava o templo. Então a muralha ficava aqui de lado, porque essa outra parte aqui é uma parte baixa. Entendeu? Então, os judeus amam aquele lugar. Eles não sacralizam aquele lugar
porque o judeu detesta a idolatria. O judeu é diferente de todos nós. Às vezes nós temos o coração em coisas, em objetos. Os judeus, é só ver o Salmo 115, que é o salmo predileto dos judeus, onde Deus condena a idolatria de uma maneira exacerbada. E os judeus, eles morrem, mas não se dobram diante de um ídolo. Então, lá tem o Muro das Lamentações, que é original. É original. E tem aquela muralha que é reconstruída, aquela muralha que é uma muralha que cerca a antiga cidade. Não, tem as muralhas que cercam a antiga cidade de Jerusalém. Isso. Então, inclusive eu e você já fizemos uma caminhada lá. É verdade, que até estourou seu joelho. Meu joelho estourou. Não é mole. É muito degrau para subir, muita coisa, né? Muito. Mas, assim, sobre o Muro das Lamentações, você falou uma coisa assim bem interessante. O judeu não idolatra, mas o mundo inteiro idolatra aquele lugar, inclusive os evangélicos. Porque quando nós chegamos lá, tem gente de todo lugar fazendo as suas orações. Tem muito muçulmano, tem muito católico, tem muito protestante, vamos dizer assim, para poder fazer uma diferenciação. Tem gente judeu também lá, e todo mundo está lá. E aquela vontade de colocar a mão no muro, porque acha que se não colocar a mão no muro não vai receber a bênção. Eu vejo isso como uma, tipo, romaria, entre aspas, o nome é nosso aqui, né? E depois de Roma, né? Mas é tipo uma romaria. Romaria dos evangélicos, dos católicos. Isso também é falta de entendimento, porque naquele muro ali é simplesmente um muro. Não há nada de especial naquele muro. Não há nada santo naquele muro. A vaidade ainda de falar, eu orei no Muro das Lamentações e eu orei e as pessoas ficaram olhando para mim porque eu orei em voz alta e lá não pode. Então isso tudo é vaidade. Não há nenhum poder naquelas pedras, nenhuma virtude especial, curativa, nada disso. É um lugar muito interessante e histórico, porque é a muralha que ficou de pé no ano 70. É um pedaço que não foi destruído e ficou lá. Certamente Deus tinha um propósito nisso, né? Porque ali hoje os judeus se aglomeram para orar, as mulheres ficam de lado, porque no lugar principal as mulheres não chegam. Eu sei o que você vai falar. A gente viu isso lá, porque era um dia de festa. Tocou nas mulheres. Quando o dia de festa, né? Sei lá, que era o dia de fazer a passagem dos meninos para a o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, que eles fazem toda aquela comemoração. Eu, inclusive, entrei na roda lá e dancei com eles. A gente acompanhou, a gente participou lá, comeu coisa, entrou na roda. Mas quando chegou no Muro das Lamentações, aí tem uma divisão. Eles construíram uma divisão improvisada, né? As mulheres ficam do lado direito. Do lado ficam as mulheres, do outro lado ficam os homens, e as próprias mães subiam nas cadeiras para poder ver o filho passando por aquela cerimônia, porque as mães não podiam ver. Essa é a cultura hebraica, que está em vigor em Israel até hoje. Mas quem é que quebrou esse preconceito com a mulher? Foi exatamente Jesus. Jesus nunca desconsiderou uma mulher. Pelo contrário, tratou a mulher com muita dignidade, com muito respeito. Nem a prostituta foi rejeitada por Jesus. Então, o cristianismo promoveu o resgate da mulher. Mas quando você vai em Israel, você ainda vê muito da cultura do Antigo Testamento ali em Jerusalém,
Você, por exemplo, vai numa sinagoga, as mulheres não podem participar. Também porque eles não creem que Jesus já veio. Não, eles não creem que o Messias deles já veio. Por quê? Porque eles esperavam um guerreiro. Eles esperavam alguém que pudesse destronar Herodes, Pilatos, e alguém que pudesse enfrentar o próprio César em Roma e assumisse o poder e colocasse os judeus no auge do comando, porque eles não entenderam as Escrituras. Se eles fossem realmente tão minuciosos como se declaravam, porque os sacerdotes da época de Jesus viraram muito políticos, ficaram muito políticos. Então eles eram muito amiguinhos do Pilatos, do Herodes, etc. e tal, entendeu? Então os judeus, eles não tinham revelação de que lá na rua, a 15 metros deles, estava passando o seu Messias. Então, falta de revelação e de entendimento das Escrituras é uma coisa séria, porque se eles fossem analisar detalhadamente, são 269 profecias que apontavam para o Messias. Muitas estão se cumprindo, outras ainda vão se cumprir, mas a maioria se cumpriu na vida de Jesus e eles não conseguiram perceber. Por exemplo, o Messias nasceria de uma virgem, está claro lá na Bíblia. O Messias nasceria em Belém da Judéia, está claro, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus, o Messias, seria chamado Nazareno, porque moraria em Nazaré, não é? Ele seria traspassado pelas mãos e pés, que é a morte de cruz, não é? Na época dessa profecia, 700 anos antes de Jesus nascer, não havia inclusive morte de cruz. A morte de cruz foi inventada pelos romanos. E ali, ao pé da cruz, cumpriu-se outra profecia, que ele seria criticado e zombado, que as suas vestimentas seriam repartidas entre os soldados. Outra profecia lá do profeta Zacarias é que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Então, veja, são aquelas que eu estou lembrando aqui agora. Se eles realmente examinassem a Bíblia detalhadamente, eles teriam identificado Jesus como Messias. E esse é o papel hoje daqueles que pregam o Evangelho para o judeu, né? Porque hoje eu sei que também lá tem os judeus messiânicos, que são os judeus convertidos. O judeu messiânico é aquele que é confrontado com as Escrituras do Velho Testamento, que apontam claramente para Jesus como Cristo. E quando eles têm este entendimento, eles se tornam cristãos do sentido mais profundo da palavra. E eles são realmente cristãos para valer. É bom falar isso, porque hoje nós temos muito judaísmo no meio das nossas igrejas. É verdade. Porque as pessoas pensam que ser judeu é chique, sabe? E aí então começam a colocar hábitos judaicos dentro das igrejas como se isso fosse espiritual demais, como se isso fosse algo que os aproximasse mais de Deus. E os judeus precisam de arrepender dos seus pecados, de salvação, como nós precisamos, como nós tivemos que encontrar. Então é importante falar isso, para que quando os cristãos forem visitar Israel, eles não voltem de lá trazendo as práticas de lá, como se as práticas fossem fazer com que eles sejam mais espirituais. Eu gosto de falar com você sobre mulher, quando você toca mulher, eu fico empolgada, porque eu acho você assim, super livre nesse tema. Sempre achei, você sempre foi, porque mulher para você é uma pessoa normal como é o homem. Então,
eu quero nesse papo aqui nosso, né? Nessa conversa de sofá, concluir mostrando o quanto as mulheres são iguais aos homens para Deus. Ninguém melhor do que você para isso, porque você foi o primeiro pastor a consagrar mulheres ao ministério e outras coisas mais. O apóstolo Paulo, ele diz claramente que o pecado entrou no mundo pela mulher. Tudo bem. Mas há um versículo da Bíblia que diz que Deus é vingador. Espera aí, e ele vai vingar. O apóstolo Paulo, ele fala assim, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Sim, porque a responsabilização vem sobre o homem. Exatamente. Mas quem abriu a porta para o pecado foi a mulher. Mas agora, a responsabilidade foi dele, né? Adão... Há um livro muito bom nesse sentido, cadê você, Adão? Né? Mas Paulo, quando ele está mostrando as posições das pessoas de Jesus e de Deus, ele diz Deus, Jesus, o homem, a mulher, etc. Né? Então, o resgate da mulher foi para mim uma das coisas mais importantes que aconteceu durante todo o ministério de Jesus. E nesta última hora, o que nós estamos presenciando é o reerguimento das mulheres, mulheres missionárias, mulheres corajosas, mulheres valentes, mulheres ousadas, né? E eu tenho para mim que Deus vai usar a mulher para vingar do diabo nesta última hora. É verdade, porque o diabo usou a mulher para o pecado entrar no mundo e agora a mulher está... Deus vai usar a mulher para pisar na cabeça da serpente. É o revanche. É isso mesmo. Mas quer voltar no outro assunto? Não. Então, eu gostei disso porque nós falamos que lá no Muro das Lamentações é separado o pé de um lado, o homem do outro, porque lá ainda... estão dentro da cultura judaica. Né, as tradições judaicas. Mas dentro do cristianismo isso acabou. Dentro do cristianismo isso acabou. E tanto o judeu como o gentio, né, como diz a Bíblia, gentio são todas as pessoas que não são judeus. Né? Hoje nós temos que entender o seguinte, há 3 povos na Terra. O judeu, a igreja e o gentio. Mas a gente pode deixar esses detalhes para a próxima conversa nossa. Foi muito bom. Né? Estarei aqui sempre à disposição. Fica muito, mas foi bom mesmo. Então, nós queremos que você deixe uma palavra agora para todas as pessoas, da mulher e do homem, que precisam de ter um compromisso grande com o Messias, que é Jesus, e não com as práticas religiosas que nós podemos ver através de todas as religiões. Paulo diz que Cristo nos chamou para a liberdade. Hoje nós não estamos mais presos a dia de festa, a sábados, a cerimônias, nada disso. Nós fomos libertos disso, graças a Deus. Hoje nós não podemos ficar agarrados, apegados a objetos. Eu não critico quem vai em Jerusalém e traz de lembrança um candelabro, traz às vezes um talite, um quipá, porque são peças bonitas, não é? E tudo aquilo que aparece no Velho Testamento, que foi ideia de Deus, eu acho que é interessante. Você não pode adorar aquilo. Não pode fazer aquilo a prática religiosa. Tem gente que anda por aí com quipá na cabeça, como se aquele quipá fosse protegê-la. Não, o único que nos protege é o Espírito Santo, que opera através dos anjos de Deus para nos guardar até a volta de Jesus. Então, você pode ter na sua casa o que você quiser, mas não há nenhum poder, nenhuma virtude especial nesses objetos. São bonitos, são simbolizações do Velho Testamento e a maioria foi ideia de Deus. Mas tira o coração disso, porque Deus nos quer libertos, completamente libertos de tudo. Foi muito bom casar com esse enciclopédia bíblica. Obrigado. Obrigado. Então, vamos continuar
outro dia, Na semana que vem, né? Vamos continuar então. Foi um prazer. Deus abençoe a todos. Se tiver alguma pergunta, mande aqui para a Noemi ou para o escritório, que nós teremos prazer de responder. Você pode fazer aí mesmo a sua pergunta, e você digita, e nós vamos acompanhando durante a semana, e vamos trabalhando de acordo com as suas dúvidas. Vai ser muito bom, muito agradável ter essa participação sua.